Para participar da prosa espírita, convidamos Anete Guimarães, Antônio César Perry de Carvalho e Paulo Henrique de Figueiredo. Para mediar, convidamos o professor Beto Ramos, do Instituto Revelare. Pedimos aí a paciência de vocês para que a gente faça agora algumas homenagens que nós reputamos importantes. Nós queremos começar a homenagem chamando a Maísa aqui no palco, trazendo nossos mimos. E em função da palestra do Iago, de todas as exposições que foram feitas, da presença das mulheres aqui, nós queríamos chamar a Marlene no palco, esposa do Sérgio Santos, para receber aqui a nossa homenagem em agradecimento a vocês terem deslocado de ontem, de outra cidade, com suas tarefas, para estarem conosco. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? É apenas uma lembrancinha. A Maísa é do Instituto Revelare, viu, pessoal? Está aqui conosco. Muito obrigado. Quero convidar também a querida Vivi, a Viviane, esposa do Paulo, que está nos prestigiando aqui no evento, está conosco desde a chegada do Paulo. Fiquei muito feliz em conhecê-la. Vivi, seja bem-vinda sempre ao Uberaba. Obrigada. E claro, obviamente, nós vamos deixar os homens aqui babando muito, né? Mas a gente quer homenagear a Anete, que vem nos prestigiar nesse evento, e nós reputamos muito importante a presença das mulheres aqui, né? Sintam-se. Pessoal, tem uma estatística do evento, viu? O número maior de inscrições, de comparecimento e de trabalho nas casas espíritas. Aí eu não vou falar que é felizmente ou infelizmente, nós é que precisamos pensar, inclusive com relação à juventude, a presença mais forte é a feminina, né? Então, o que é que nós homens estamos fazendo? Antes da gente dar início, eu queria passar a palavra para o Almir, fazer a sua consideração inicial, que é o que vai nos ajudar na condução das atividades aqui. Só explicar aqui para a Anete, que está participando dessa primeira oportunidade conosco, que aqui a gente faz as perguntas que o pessoal nos encaminhou, mas o debate aqui, ou a conversa é livre, vocês podem indagar, vocês podem trocar ideias, lembrando sempre a todos nós, né, que temos essa verve da discussão, que o Kardec nos ensinou a debater e não disputar. Então aqui o pensamento e as posições são livres, conforme a autonomia de cada um. A gente conversou isso no primeiro dia. Almir, a palavra é sua. Obrigado. Primeiramente eu quero agradecer ao Beto, ao Instituto, por poder participar aqui com vocês, né? E especialmente dizer aos nossos convidados, que eu tive aqui desde o início, que foi uma alegria muito grande, um presente para a nossa comunidade espírita, vocês estarem aqui conosco. A mensagem, as lições que vocês passaram, certamente, né, vão tocar dentro de nós, e só basta que a gente se proponha a se ressignificar a nossa vontade, né, e praticar as lições maravilhosas que foram aqui oferidas, né? A Anete eu já conheço, ela já esteve conosco em 2 oportunidades, né? O Perry, eu queria falar uma coisa especial para ele. Eu vi ele falando do Chico, e eu pessoalmente vi o Chico 1 ou 2 vezes só. E já li vários casos, né, do nosso Chico Xavier. Você ler o caso, a história, a emoção de ter uma pessoa contando, uma pessoa que conviveu com o Chico, traz uma energia totalmente diferente, nos aproxima mais. Eu cheguei no dia que ele esteve aqui conversar com a Sônia e com o Nereu, para que fizesse a ele o convite, para que ele passasse uma semana aqui conosco, visitando as inúmeras casas, algumas casas que pudesse, trazendo, né, essa vivência pessoal com o Chico. Isso para nós seria de uma riqueza inestimável. Tá? E para começar a nossa rede de perguntas, eu vou trazer, eu estou lá do Núcleo de Estudos Espíritas Joana de Anjos, e o próprio grupo me incumbiu de trazer uma pergunta para a Anete Guimarães. Tá? Fazendo lá o estudo sobre o perdão, a gente viu um vídeo da Anete,
e que a Nete é categórica em afirmar que Deus não perdoa. E ela explica muito bem isso. Ela fala que para você perdoar, você precisa se sentir ofendido, se sentir magoado. E esse tipo de sentimento, né, isso não está em Deus. Mas, já que ela falou ontem de Cristo, né, da última palavra de Cristo, uma das coisas que Cristo disse no seu martírio foi: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Então aí ficou claro que Jesus pede ao Pai que perdoe, no caso a gente. Então eu volto essa pergunta para a Nete: Deus perdoa? Primeiro, voltando à colocação, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É muito comum que nós tentemos atribuir a Deus algumas características humanas. Então, na palestra antes, ele falou sobre o antropomorfismo. Então, a gente quer humanizar Deus porque a gente acha incompreensível essa grandeza. Então, a gente tenta diminuir, chama-se reducionismo. A gente faz isso com doença, a gente faz isso com relacionamentos, a gente faz isso o tempo todo. Então, se a gente diminuir, é mais fácil de entender. Só que no momento em que você atribui a Deus características humanas, normalmente os defeitos também aparecem. Então, pensa bem, o que você poderia fazer para ofender a causa de tudo que existe? O que é que você poderia fazer para irritá-lo, por exemplo? E se ele se irritasse realmente, o que aconteceria? Não é um problema? Então, toda vez que a gente tenta fazer isso, você tem as consequências. Então, a gente não pensa qual seria a consequência. Então, você conseguiu irritar Deus. Como? Você negou-o. A gente pode negar a gravidade quanto a gente quiser, mas ela continua existindo. E ela continua se manifestando normalmente. Então, se você pensar que Deus está em toda parte, onde é que ele não está? Então, se a gente pensar nisso, seria a ausência de Deus ou a negação de Deus. Que diferença isso faria? Então, na verdade, quando você pensa em ofender a Deus, é uma manifestação do seu orgulho. Eu sou melhor do que alguém, tanto que eu sou capaz de irritar a Deus. Então, se a gente pensar nesse tipo de lógica, fica meio impossível. Então, o que Jesus quis dizer? Primeiro, eu não estava lá. Então, existem, inclusive, controvérsias a respeito de que exatamente ele disse, qual seria a tradução. E olha uma coisa interessante, muito daquilo se perdeu. Mas Jesus falou várias coisas também que têm a ver com as pessoas que estavam presentes. Então, algumas colocações que ele fez para atender determinadas coisas que estavam escritas, que eram necessidades da pessoa nesse momento. Então, eu penso até em André Luiz, em alguns momentos ele fala sobre a água no mundo espiritual. E aí todo mundo sabe que ele fala de água, inclusive de um lago. Aí eu pergunto, tem água no mundo espiritual? Aí a pessoa, tem, André Luiz diz que tem. É H2O? Aí disse, não, então não é água. É alguma coisa que parece água. Sim, mas ele falou que era água. Se não é H2O, não é água. Então é o quê? Como é que a gente poderia explicar a cor verde para um cego de nascença? É uma cor quente ou fria? Ele é cego de nascença. Você pode dizer o que quiser, é uma cor quente, uma cor fria. Mas isso expressa o que seria a cor verde para quem nunca viu? Não, então muitas referências que você vai ouvir são para nós que somos cegos de nascença e tentamos compreender algo que para nós é totalmente incompreensível. Bom. Para mim está respondido, né? Antes de passar para o Beto, eu vou aproveitar que já estou com uma pergunta aqui próxima para o César, e é em relação até àquilo que a gente falou, né? Tendo passado muito tempo com Chico Xavier, qual o seu maior aprendizado? Realmente foi um momento assim marcante na nossa existência, a possibilidade de vir a Uberaba continuadamente, durante aí cerca de 20 anos, conhecendo Chico Xavier mais de perto. E é interessante que na época nós estávamos muito mais jovens do que agora, e eu escutava às vezes o Chico falar, dar algumas recomendações, né?
E ficava pensando, será que o Chico não está exagerando? Né? E com o tempo, e principalmente agora, depois de ter convivido, né, durante muitas décadas com o movimento espírita e com o contexto social, nós chegamos à conclusão que ele tinha total razão. Não é? Então, nós aprendemos muito e continuamos refletindo nos ensinos, nas recomendações de Chico Xavier. O que nós poderíamos destacar e que nos chama muita atenção sempre foi a humildade de Chico, a sua espontaneidade, porque nos bons tempos Chico era espontâneo, alegre, muitas vezes brincalhão, não é? E extremamente afetuoso. Ele sabia acolher as pessoas. Essa era uma característica dele. E o estímulo à simplicidade. E essa é uma questão que muitas vezes nós ficávamos em perquisições no passado, em função, inclusive, do nosso grande envolvimento, né, com carreira acadêmica e outras nuances do movimento espírita, mas agora nós estamos percorrendo descompromissados daquilo que se chama, que o William James chama de religião institucionalizada, e estamos procurando realmente conviver mais de perto com as pessoas que frequentam, que buscam as diversas instituições espíritas na grande diversidade que elas se encontram aqui em nosso Brasil. Então, essa orientação que ele sempre dava de valorização da simplicidade e de respeito, inclusive, às diversas pessoas, e não esquecendo nunca daqueles que estão na retaguarda, como ele sempre falava, é algo que nos fala muito forte hoje, e é o que nós estamos, nessa etapa da nossa existência, procurando realizar onde nós comparecemos. Nós tivemos agora a felicidade de, mais uma vez, o convite aqui nesse evento, a participação na Jornada Espírita de Uberaba, mas o nosso coração, desde início, falou forte e avisamos ao Beto, né? Nós não vamos deixar de cumprir aqueles compromissos que nós temos, né? Já sentimentais, espirituais, com o local onde nós aprendemos muito com Chico Xavier. Então, por essa razão, nós não deixamos também de dar as nossas escapadas e de ver aquele público simples, humilde, angustiado, que ali chega até hoje, em busca de consolo e de um rumo, apoio para as suas existências. Então é isso que nós aprendemos com Chico. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, mas acho que ela já está até respondida, né? Para o César, a convivência com o Chico possibilitou uma mudança de hábitos, pensamentos em sua vida. Eu acho que está respondido, mas se você quiser completar. Parcialmente. Quando você fez essa segunda pergunta, ela tem a ver com, eu diria, uma mudança de rumo na nossa trajetória no movimento espírita. Nós estivemos muito envolvidos com uma certa linha de preocupação e em artigos, até nos primeiros livros, né? E ligado a nosso envolvimento no mundo universitário, inclusive. E um dia, né, uma voz forte nos falou interiormente: por que tudo isso outra vez? E nos calou fundo e ficamos pensando. E exatamente há 13 anos atrás, nós estávamos desenvolvendo um seminário
a convite da Federação Espírita Espanhola, que realizou num local mais ameno, né, próximo a Madrid, a cidade de San Martín de Valdeiglesias. E durante o seminário nós falávamos ali sobre doutrina espírita, citamos Chico, e naquela noite, ao nos recolhermos, de repente nos veio uma ideia assim que brotou muito forte, que nós estávamos muito próximos à cidade de Ávila. E aí começa a aparecer cenas, né? Algumas coisas relacionadas com a vida do padre Damiano em Ávila, que são registrados no romance Renúncia. E aí surge uma outra ideia muito forte. Você aprendeu muito com Chico, você foi muito beneficiado com Chico. Por que não divulgar e se dedicar mais a todo esse trabalho? No nosso retorno, de imediato, nós passamos a reler com muita atenção todos os romances históricos assinados pelo Espírito Emmanuel. E começamos a trabalhar, na época, inclusive, assessorando o então presidente da FEB, o Nestor Mazotti, nos preparativos do centenário de Chico Xavier, que foi efetivado em 2010. E passamos a dar muita atenção à divulgação das obras psicográficas de Chico, inclusive valorizando muito não só o centenário, não no sentido de exaltar um homem, um ídolo, um mito, nada disso. Chamar atenção sobre os aspectos fundamentais dos seus exemplos de vida e do conteúdo da sua obra psicográfica. Valorizando muito os 70 anos do romance Paulo Estevam, que nós consideramos a obra-prima, né, da psicografia de Chico, e iniciamos, depois, junto à FEB, um movimento que se chamou Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, cuja base é a análise, né, do Novo Testamento, né, com várias fontes, e inclusive considerando as 9 obras psicográficas de Chico, onde Emmanuel atua como um autêntico exegeta do Novo Testamento. Então, isso daí realmente fez com que nós procurássemos dar mais atenção, né, a toda essa vertente da literatura espírita representada pela psicografia de Chico Xavier. Muito obrigado. Bom, vamos dar uma dinâmica aqui agora. E pergunta bem, assim, uma verve mesmo dessa pergunta, falando que prestaram atenção ontem na palestra e fizeram uma colocação firme aqui para o Paulo, né, das oficinas de sexta-feira, e disse assim: o livro Céu e Inferno, Paulo, apresenta em centenas de páginas a causalidade dos sofrimentos na Terra. Em sua palestra, você descartou consequências dos atos praticados em vidas anteriores? Você poderia explicar essa questão? Posso sim. Veja, como em qualquer ciência, também o Espiritismo, ele vai lidar com diversidade de paradigmas, diversidade de formas de você explicar a realidade. Então, diante do indivíduo que enfrenta uma série de imperfeições e ele sai, por exemplo, deste mundo enfrentando as dores que todos enfrentam e chega no mundo espiritual e se depara com o mesmo quadro se repetindo, ou seja, ele chega na espiritualidade vivenciando as dores que aqui vivia, não há quem possa tirar das suas conclusões a existência de um inferno. E a ideia de que tudo aquilo que ele está vivendo é um castigo de Deus, porque ele pensa, tem outros que não estão aqui, tem outros que estão vivenciando uma situação boa, por que eu estou aqui? Só pode ser um castigo de Deus. Então, o paradigma de que Deus
olha para o comportamento e, em virtude desse comportamento, ele determina um castigo para que o indivíduo se torne submisso às suas leis, é o paradigma estabelecido pelos dogmas, pelo primeiro olhar. Quando o homem aqui neste mundo começou a tentar elaborar um entendimento também, por outro lado, da realidade, olhando para o céu e vendo tudo girar à sua volta, é praticamente inevitável a conclusão de que a Terra está no centro do universo e que tudo gira à sua volta. Quando levantou-se a hipótese de que a Terra estaria girando ela mesma, as pessoas na época diziam assim: poxa, mas se a Terra estiver girando, a hora que eu desse um salto, ela continuaria girando, e a árvore bateria em mim, a parede bateria em mim. Então não é possível que a Terra estivesse girando. E, confiando apenas naquilo que observa, o homem, primeiramente na ciência, chega a conclusões que são fora do que verdadeiramente está acontecendo. Então, é natural que seja necessária uma evolução do entendimento. E Kardec vai dizer assim: não era possível chegar ao Espiritismo antes que tivéssemos o desenvolvimento de diversas ciências. Entre essas ciências, ele vai falar da psicologia espiritualista. E aí, justamente no céu e o inferno, Kardec vai dizer assim: sem o avanço das ciências psicológicas, o homem não compreenderia o mundo espiritual senão como um lugar circunscrito e material. O que Kardec está dizendo? Se não avançassem as ciências psicológicas, você consideraria o inferno como sendo um desdobramento do mundo físico. E haveriam as dores lá como existem as dores aqui, ou seja, o único fenômeno no universo seria o sofrimento físico. E todo esse sofrimento seria um castigo de Deus. Isso ainda se reforça pelo fato de que na antiguidade, quando eles foram pensar a criação, eles também foram para o óbvio. Se ele é Deus, ele cria tudo perfeito. Se ele criou as almas perfeitas. Mas por que somos, então, todos nós indivíduos imperfeitos? Por que nós temos vícios? Por que nós temos graus diferentes de inteligência? Por que nós temos graus diferentes de domínio da vontade? Por que somos tão diferentes? A explicação única, se você imaginar a alma criada perfeita, é que se é assim, não é responsabilidade de Deus. Se não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade do indivíduo. E aí criou-se a figura de que a alma teria errado junto a Deus. E para que ela voltasse a ser submissa, ela teria caído no mundo, e quem proporciona todos os sofrimentos é o corpo. Qual o motivo? Castigo de Deus. Paulo, então não tem encarnação compulsória? Mas você não deixou nem chegar na metade? E já quer questionar o fim? Come a sopa até esfriar. Espera um minutinho. Você já me fez uma segunda pergunta, então posso terminar a primeira? Claro. Então veja só. Castigo de Deus. Por quê? Porque você errou. Você era perfeito, errou. Então você tinha liberdade. Caiu no mundo. Vai sofrer. Sofreu, voltou a ser submisso, Deus te perdoa e você volta a viver bem com Ele. Qual que tem que ser o seu esforço? O seu esforço é ser obediente, ser submisso, se arrepender, ver todos os sofrimentos que você está tendo e falar assim: eu mereço esse castigo, então eu tenho que aceitar. Né? E aqueles que acreditavam em reencarnação diziam assim: se você teve a primeira queda e se errou de novo nesta vida, aí Deus te castiga ainda mais na vida seguinte. Os gregos, me perdoe, viu, Anete? São os gregos, viu? Eles diziam assim: reencarna homem, errou muito, reencarna mulher. Ou seja, era um castigo de Deus nascer mulher. Veja, nós somos todos aqui espíritos que reencarnamos muitas vidas. Então, vários aqui têm uma história na Grécia, tem história na Índia, tem história no Egito, tem história no mundo romano.
vivemos essas vidas no passado. E todos os povos do passado eram subjugados pela ideia de castigo, queda e perdão. Isso forma um paradigma, e é o paradigma do velho mundo. Jesus veio trazer o paradigma do mundo novo, e o Espiritismo amplia aos olhos do que hoje a gente pode compreender melhor do que somos, onde estamos. E a proposta do Espiritismo inverte essa metafísica dogmática, trazendo uma metafísica experimental. O que é isso? Kardec não só ouviu os ensinamentos dos bons espíritos, mas conversou com milhares de espíritos, cada um na sua condição. E por comparação, ele pôde perceber, junto com o ensinamento dos espíritos, que nós não fomos criados perfeitos por Deus. Nós somos criados simples e ignorantes, na primeira vida humana. Mas o nosso princípio espiritual se formou nas leis da matéria, se formou nas leis da fisiologia. Então, quando você pega um animal, ele não tem outra forma de se desenvolver, senão diante da dor e do prazer, no condicionamento. É assim que se formam as espécies. Assim é que se desenvolve o princípio espiritual. Agora, será que seria um castigo de Deus o sofrimento do animal? É castigo de Deus a zebra ser comida pelo leão? Alguém pensa assim? Deus está castigando os animais todos na natureza? Ou eles estão aprendendo com o refazer? Então, os seres simples aprendem pelo condicionamento, num processo evolutivo inimaginável, e por isso que eles não têm consciência de si mesmo. Quem aguentaria ter consciência de si mesmo bilhões de anos? Então, quando o indivíduo tem a primeira vida humana, ele é simples e ignorante. E Kardec ele tem um detalhe muito grande quando ele afirma assim: não é uma inocência, é uma nulidade intelecto-moral. Ou seja, ele ainda não tem nada do que terá o espírito. A evolução, então, não se dá por castigo, não se dá por dor e prazer, porque isso é a fase animal. O espírito humano, ele vai ter que aprender as leis da alma, e o mundo espiritual é fundamentado nas leis da alma. Então não há fogo que queima no mundo espiritual, não há água, H2O, que sacia a sede. O que lá existe é só forma. A substância não carrega propriedades do mundo físico. Mas então, como é que um espírito lá tem sede? Como é que um espírito lá sofre? Só sofre o espírito que carrega uma imperfeição que ele mesmo construiu, com o uso da sua vontade e da sua inteligência. E esse grupo é pequeno. A maioria aqui nesse mundo nasceu simples nesse planeta e está aprendendo com as dificuldades, está enfrentando os desafios. Não tem castigo nesse mundo tem desafios, que Kardec chamou de provas. Todos enfrentam provas. Alguns poucos enfrentam as expiações. Por quê? A expiação só ocorre quando o espírito tomou consciência de que o sofrimento que ele tem moral é causado pela imperfeição que ele mesmo carregou. E isso não tem uma correlação de causa e efeito, tem uma correlação de inerência. Céu e inferno. O sofrimento moral é inerente à imperfeição. Não tem causa e efeito em inerência. Por quê? Porque a matéria tem causa e efeito, é lei da matéria. O espírito, ele é pleno. Ele vai se levando e se desenvolvendo pelo seu esforço. E ele vai lidar com duas plenitudes, com duas condições. Nas imperfeições que ele cria, pelos seus próprios hábitos, pela escolha da vontade que ele conquistou, pela razão que ele conquistou, se ele não usar a razão e a vontade para o desenvolvimento das suas qualidades, ele pode abusar das coisas materiais. Isso deixa o perispírito dele denso. E após a morte, o sofrimento moral dele, ele interpreta como se fosse físico. Então, aqui no mundo, de onde vem o sofrimento? Eu brinquei na nossa dinâmica, né? Sim. Se eu der um beliscão bem forte, você vai sentir dor? Não preciso nem testar. De jeito nenhum, já tem essa Qualquer um aqui. Por quê? A fisiologia, ela segue leis deterministas. Agora, no mundo espiritual, só sofre quem criou a imperfeição. Então, Deus, no mundo espiritual, rege a espiritualidade pela lei da liberdade. E Deus não precisa perdoar, Deus não castiga, porque Ele está fora do espaço-tempo, porque espaço-tempo é matéria. Quem está preso na matéria somos nós, por enquanto.
Deus está fora do tempo. E se Deus está fora do tempo, pense bem, qual é o nosso destino? Não é ser feliz? Se seremos espíritos felizes, Deus nos vê como espíritos felizes. Se Deus está fora do tempo, Ele não vê a nós na imperfeição, Ele vê a nós na conclusão. Por isso que Ele é o amor maior que existe. Porque Ele não vê cada um de nós em construção, Ele vê cada um de nós felizes. E um pai que vê a cada um das suas criaturas, né, dos seus criados, né, dos seus filhos, se ele vê eles felizes, qualquer percalço da trajetória, ele compreende. Da mesma forma que a gente pega uma criança pequenininha, e ela não sabe, nós estamos cercando ela, para ela aprender a andar. A gente tira as pontas, não tiramos? As pontas pontiagudas. Não deixa ela ficar perto da escada. Então, a criancinha não sabe que ela está cercada de cuidados. E ela vai tentar andar. E Deus faz o mesmo com a gente. Nós estamos nesse mundo, gente, um mundo que os desafios são muito pequenos. O que a gente tem que enfrentar ainda é muito pouco. Olha para esse universo, quais são os desafios para fazer que a harmonia esteja presente nele? Então, os desafios futuros nossos serão gigantescos. Mas, por enquanto, enfrentemos as pequenas tribulações da vida, que no futuro para nós será nada. Muito bom. Esses temas aqui, pelas perguntas, eles acabam voltando, né? E para a gente continuar agora numa dinâmica, vou pedir para a Anete e para o Paulo, que essa pergunta é direcionada para vocês dois. Então, eu acho que é possível vocês continuarem aquela conversa do hotel aí, né? Boa, falando de ciência e de filosofia, falando das obras. A gente não colocou os nomes aqui do pessoal, e eu vou pedir licença para não continuar dessa maneira, a gente não expor ninguém. Começando pela Anete, a pergunta é para os dois, depois o Paulo, vocês fazem uma troca aí. Anete e Paulo, em suas exposições, são abordados pontos científicos e filosóficos sobre a doutrina, em especial quanto ao rompimento de padrões e hábitos para a expansão de nossa consciência, desenvolvimento da autonomia. Como podemos interpretar a partir de agora, o princípio da ação e da reação exposto por André Luiz em suas obras? Uma outra, seguindo aí nessa mesma perspectiva, fala de: a vontade é mola propulsora ao autoaperfeiçoamento. Qual a chave para despertar ou ativar ante os condicionamentos que nos foram impostos pelas religiões? Eu fico à disposição se precisar de ler novamente. Mas, enfim. Eu vejo uma grande confusão a respeito do significado da palavra vontade. E eu noto que algumas discussões elas são mais semânticas do que realmente uma dúvida. Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. Então, qualquer um pode mudar, se quiser. Mas a verdade é que isso cria um conflito. Porque a ciência, durante muito tempo, disse que essa mudança não depende de nós. Que toda mudança vem de fora para dentro. Tanto que as várias correntes psicológicas diziam que a mudança vinha das nossas experiências, nossos contatos com o exterior. Então, a criança era exposta a estímulos e ela mudava. Então, ganha-me uma criança e eu a transformar em qualquer coisa. Então, é uma crença, e ficou arraigada há muito tempo, de que toda mudança vinha do exterior para o interior. É uma coisa recente, em termos das ciências psicológicas e neurológicas, da mudança ser uma possibilidade de dentro para fora. Então, a primeira pessoa que eu vi assim dizer isso de uma maneira bem objetiva e demonstrar isso foi Jeffrey Schwartz, quando ele falou da neuroplasticidade autodirigida, que traduzindo, você pode mudar se quiser, independente de uma condição externa. E depois disso, Simon Baron-Cohen, estudando determinadas áreas do cérebro, também demonstrou que um raciocínio, que uma postura interna, que uma decisão altera a estrutura cerebral. Ou seja,
Você pode, intelectualmente, tomar uma decisão e essa decisão ser prevalente, inclusive a hábitos que foram arraigados a partir da sua infância. Então, sem interferência externa, você para, pensa, raciocina e decide. Que é o contrário do que muitas pessoas pensavam, não é a emoção que gera o pensamento, é o pensamento que gera emoção. A emoção gera ação e a ação gera resultados. Então, eu acho que minha amiga me traiu. Aí vem a raiva. E com a raiva vem a agressão, e não o contrário. Quando você agride, então você perde a amizade. Então, tristeza é um resultado, sucesso é um resultado. Todas essas coisas que nós vivenciamos são resultados de um pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação. Mas acontece muitas vezes que nós nos escravizamos por uma emoção. E nós repetimos tantas vezes que o cérebro passa a um automatismo. Vamos explicar. O cérebro é uma máquina. Ela foi melhor projetada do que o iPhone. Tá? Então, o iPhone você programa o cérebro. Quando você repete várias vezes uma ação, ele entende, vamos automatizar para economizar. Então, se você tem um pensamento recorrente e você o repete muitas vezes, o cérebro, para economizar espaço, transforma no automatismo. Então, você tem emoções que você não sabe de onde estão vindo. Estão vindo de pensamentos recorrentes. Então, para você alterar essa mecânica, você precisa, outra questão do Livro dos Espíritos, que fazer para alterar? Vamos lá, para mudar a sua situação de infelicidade, né? Conhece-te a ti mesmo. Então você precisa reconhecer os pensamentos que geram emoções, que geram ações. No momento que você faz isso, ele deixa de existir. Como assim deixa de existir? O que é vontade? Aí, pessoal, não entendendo a questão da vontade, cria força de vontade. Força é força, vontade é vontade. Força é uma coisa assim, quase que vamos apelar para a física, né? Quanta energia eu devo despender para deslocar esse objeto durante esse espaço? Então, a força é a energia que você vai usar para realizar esse trabalho. Vontade não é força. E logo não tem força na vontade. Vontade é uma decisão. Vamos lá, o que é que você precisa fazer antes para ter vontade de comer brigadeiro? Você está com vontade. Existe uma condição necessária, essencial, para que essa vontade exista, que é pensar em brigadeiro. Se você nunca na vida pensar em brigadeiro, você vai ter vontade? Não. Então, vontade depende do quê? De você pensar em algo tempo suficiente, aí fisicamente, para colapsar a onda, alterar o neurônio e tornar isso uma ação. Então você precisa pensar. O problema é que nós não pensamos. Nós reagimos, e a partir de ideias preconcebidas, né? Do qual deve ser o seu comportamento. Então, a propósito do Livro dos Espíritos, quando fala sobre a mudança, tem a questão que eu acho uma das mais lindas da codificação. Fazei o que eu fiz quando vivi na Terra, que é de Santo Agostinho, que entrou para a história, se tornou santo pela sua mudança. Se aquele homem pôde mudar, ele era um hedonista, alguém dedicado ao prazer carnal. E, ao converter-se ao cristianismo, muda o seu comportamento, diz, faz o que eu fiz. E ele fala assim, né? Analise, vamos lá. Analise, e todas as palavras que ele usa são sobre racionalizar os seus processos. O que você tem na mente? É isso que define quem você é. Então, se você não analisa o que tem na sua mente, você não muda. Porque a gente só muda se quiser. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma oportunidade fantástica, inigualável, de recuperação dos conceitos fundamentais do Espiritismo. Eu vou tentar exemplificar isso somando minha fala da NET. Então, veja, você partiu da neurociência, não foi, NET? E demonstrou a relação da vontade com o condicionamento, que é o hábito condicionado. Então, veja, em 1804, um pesquisador chamado Maynard Birhan, diante dos desafios da universidade, que era materialista, e que dizia, nós somos produtos do hábito. Então, inverte o que a NET falou. Eles eram materialistas, e eles diziam assim, o ser humano é passivo. Os estímulos externos provocam as emoções, e aí o prazer e a dor determinam o comportamento. Então, a fisiologia conversa com o ambiente, e os estímulos externos determinam o comportamento. De tal forma que o ser humano, então, é 100% condicionado.
Então nós somos produtos dos hábitos, que são entre o diálogo de duas forças da fisiologia, dor, prazer, e o ambiente externo que causa os estímulos. Essa é a visão materialista. Então diziam, nós não precisamos do conceito de alma, não faz parte dos nossos estudos. Eles eram os ideólogos, porque eles abandonaram a palavra psicologia, que se referia à alma, e adotaram a ideologia que fala, nós somos seres que produzem ideias, então só precisamos estudar as ideias para compreender a nós mesmos. E soltaram um desafio. Como que o hábito condicionado produz a faculdade de pensar? E o Mene de Bihan participou do concurso, e ele pensava igual aos ideólogos. E quando ele sofreu esse desafio, ele pensou assim, eu não consigo compreender que seja possível criar algo ativo, que é o pensar, a partir de uma estrutura passiva, que é o hábito. Então, essa teoria materialista está incompleta. Tem alguma coisa errada. E aí ele vai dizer o seguinte, para que eu possa compreender melhor a ação humana, eu vou ter que dividir o ser humano em dois tipos de fenômenos. Fenômenos fisiológicos e fenômenos psicológicos. O ser humano é uma alma encarnada. Tudo isso foi escrito em 1804. O ser humano é uma alma encarnada. E as propriedades da alma são suas faculdades. Razão, vontade, imaginação. E cabe ao corpo os instintos, né? As paixões, como se diziam na época, né? Dor e prazer. Então, qual é o mecanismo? O ambiente nos oferece estímulos, que são as sensações. E a alma, quando põe atenção nos estímulos, cria um outro fenômeno, que aí é um fenômeno psicológico, que é a percepção. Então, sensação é da fisiologia, percepção é do espírito. E criou uma psicologia fundamentando nisso. E aí a gente vai entender porque Kardec vai pesquisar sensações e percepções dos espíritos, que ele quer saber se no corpo espiritual, perispírito, ocorre o mesmo que acontece na fisiologia. E aí os espíritos vão dizer, o perispírito não tem sensações físicas. Então, se ele sofre no mundo espiritual, ele está sofrendo por lembrança das sensações que tinha quando no mundo. Mas esse é um outro caminho. O que eu quero pegar aqui é o seguinte, o Mene de Bihan dividiu os hábitos em dois. Hábitos que hoje nós chamamos condicionados e os hábitos que ele chamou de adquiridos. Então, o que é o hábito adquirido? É o que a Nete acabou de explicar. Quando você usa a vontade para criar o condicionamento do cérebro. Quando é o instinto que cria o condicionamento ou o estímulo externo, você é passivo. Então, se você nasce e começa a aprender, começam a condicionar você, na escola você é condicionado, na sociedade você é condicionado, você não está sendo ativo. E segundo a psicologia da época, você está agindo por hábitos instintivos ou que seria hoje condicionados. Qual é a grande mudança? Eu vou escolher os hábitos que eu quero ter. Eu vou condicionar as emoções que eu quero ter. Eu vou condicionar os comportamentos. Então, quando a gente lê no Livro dos Espíritos, Kardec dizendo assim, o mundo vai mudar pela educação, mas não a educação pelos livros, mas a educação que proporciona ao indivíduo adquirir conquistar os hábitos adquiridos. Olha a importância disso. Ele sabia que na psicologia, o hábito adquirido não nascia do condicionamento, nascia das escolhas da vontade. Então, o que eu estou fazendo? O caminho inverso. Eu estou pegando a psicologia da época de Kardec para demonstrar o que é que ele escreveu no Livro dos Espíritos. E a Nete pegou o que Kardec escreveu nos Livros dos Espíritos e leu pela neurociências de hoje. Então, o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que o Espiritismo não é atual, o Espiritismo é de vanguarda. Se recuperarmos a alma dentro de um corpo que a gente está começando a entender muito melhor, se a gente estudar a alma, sabe o que acontece? Divide o mundo em dois, entre mundo velho e mundo novo. Então, quem fala que Kardec está superado, não estudou Kardec. Porque quem decaiu foi o homem que tirou a alma do corpo e voltou para o que os antigos ideólogos pensavam, sem que os espiritualistas racionais que propuseram a psicologia demonstrassem o seu avanço.
Historicamente, esse rapaz, Mene de Biran, foi um cientista extraordinário, porque ele era um materialista que, quando olhou para o homem, falou: eu não consigo explicar o ser humano sem alma. E ele teve a coragem de enfrentar o pensamento da época, ofereceu para o concurso o seu trabalho e o trabalho foi premiado. É tão forte essa psicologia do Mene de Biran que, após a restauração, porque a igreja voltou, né, a ter o controle do poder, né, durante o período da restauração, em 30 ocorreu a Revolução Burguesa. E essa revolução chamou os professores que tinham sido preparados pelo Mene de Biran, que infelizmente a gente esqueceu os nomes, mas era Royer Collard, Geoffroy, Victor Cousin. Para saber a importância do Victor Cousin, que implantou a psicologia do Mene de Biran na Universidade Sorbonne, a Sorbonne hoje fica na rua Victor Cousin. Então não é pouco o nome desse homem, né? E esse homem criou na universidade as ciências filosóficas, que era o quê? A aplicação da psicologia do Mene de Biran na universidade. Em seguida, eles passaram a ensinar as ciências filosóficas, entre elas a psicologia, e entre elas, só para dar um exemplo, a Teodiceia, que era uma disciplina na universidade que estudava a Deus, os seus atributos e a sua providência. Sabe qual era o primeiro ensinamento do livro de Teodiceia? Que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. Bondade suprema, porque se você olhar para o homem e tentar entender Deus, você tem que fazer o superlativo do homem. Se o homem busca ser bom, Deus é bondade suprema. Se o homem quer ser inteligente, Deus é inteligência suprema. E Deus é a beleza do universo, a harmonia do universo. Então, esses ensinamentos foram implantados na escola normal, na formação de professores. E depois foram implantados nos colégios, de 30 a 50. De tal forma que a maioria dos espíritas eram espiritualistas racionais formados pela psicologia. E aí Kardec criou um jornal para estudar o espiritismo. Por quê? A psicologia dizia: o ser humano é uma alma encarnada. E quando Kardec perguntou para os seres que moviam as mesas: quem são vocês? Nós somos as almas desencarnadas. Estamos aqui por meio de um perispírito. Aí abre-se um mundo novo. E Kardec funda uma instituição para pesquisar isso e cria um jornal para conduzir a sua pesquisa. Qual é o nome do jornal? Alguém conhece? Jornal de Estudos Psicológicos. Porque ele vai aplicar a psicologia que estudava a alma para a gente tentar compreender o espírito. Então, retomar isso e unir aos avanços da ciência de hoje, fará com que o espiritismo não só seja de vanguarda, mas seja a abertura do mundo novo. E com uma coisa muito importante: a verdade, ela está tentando, ela está batendo neste mundo para se fazer conhecida desde o começo da civilização. E ela surge e é apagada, surge e é apagada, surge e é apagada. Ela surgiu com Kardec, ressurgiu com toda a sua força e ficou por um tempo esquecida. Ela vai ser retomada agora. E a novidade é a seguinte, gente: quando retomarmos agora a verdade, ela nunca mais vai ser escondida. Nós estamos tendo o privilégio de viver no mundo, no renascer da verdade, de tal forma que estamos diante do mundo novo que vai surgir para nunca mais voltar. Vou aproveitar, Beto, que o Paulo está com a palavra molhada, né? E tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com a nossa lida no dia a dia na casa espírita, né? E fala sobre o magnetismo, principalmente porque as casas espíritas não têm o hábito de estudar Mesmer, né, que é o princípio do magnetismo. Kardec estudou, né? E a pergunta é mais ou menos assim: por que a gente não estuda Mesmer nas casas espíritas? E se o passe espírita nos centros precisam evoluir em suas técnicas, ou seja, está perfeito, né? Que caminho que a gente deve tomar nessa direção? Olha, o passe, ele se fundamenta num fenômeno natural. Tudo que tem no mundo que a gente descobre se fundamenta num fenômeno natural. Na época de Kardec, o magnetismo terrestre era usado para quase nada. Nem se sabia
a proximidade dos fenômenos do magnetismo com a eletricidade, que deu o eletromagnetismo. Hoje, é possível, pergunto a você que está aí, é possível a gente estar vivo, vou perguntar para a Nete. Nete, é possível a gente estar fazendo o que está fazendo, estar nesse lugar que estamos, conversar com quem estamos conversando, conversar com aqueles que estão falando com a gente pela internet, viver isso? Seria possível sem o domínio das ondas eletromagnéticas? Não. A sua resposta é absoluta, né? Você não precisa nem explicar, né? Não é possível. Não, nunca mais o mundo volta para trás. A descoberta das ondas eletromagnéticas é a chave da mudança do mundo. Você sabe qual que foi a teoria de Mesmer? A teoria das ondas eletromagnéticas. Você acredita nisso? Que no século XVIII, Mesmer virou para a realidade, inclusive para os fenômenos que ele estava vivenciando, porque ele colocava o indivíduo em estado sonambúlico, que na época chamava sono mesmérico, em homenagem a ele, e o indivíduo conseguia conversar com ele pelo pensamento. E olha só que mente brilhante. Ele disse assim: se estivesse saindo de mim uma substância, porque a teoria oposta às ondas que ele propôs era de que tudo era substância, átomos e vazio. Então não haveriam ondas nos fenômenos da natureza. Isso foi defendido por Laplace, Lavoisier e vários pensadores materialistas. E ele, diante disso que estava surgindo, o Lavoisier, para você ter uma ideia, foi quem condenou a proposta dele, né? Então não tem coincidência, né? Que defendia a teoria substancialista, e ele defendia a teoria das ondas. E o Lavoisier dizia: não existe ondas. Esse homem é um charlatão. A gente precisa rever a história, né? Porque ela tem umas pegadinhas que a gente tem que resgatar. Então veja, o Mesmer olhou para o universo e falou: tudo são ondas. Ondas de uma só substância. Então não tem uma substância que explica a água, uma substância que explica magnetismo, uma substância que explica a luz, essas várias substâncias. Tudo tem um fenômeno só. E aí ele cria a teoria do fluido universal. Ele chama de cósmico, porque explica, ele é o fundamento de todo o universo. E por que universal? Porque ele explica todos os fenômenos. E qual é o fenômeno? Ele falou: só tem um. O fenômeno é a vibração. Então ele vai dizer assim: a vibração nas diversas faixas do fluido universal cria todos os fenômenos. A água vibra, tem as ondas da água. A luz vibra, o éter tem o fenômeno da luz. E tem uma vibração acima da luz. Essa vibração é a do pensamento e da vontade. Então olha só, qual é a teoria de Mesmer? A teoria é a de que você tem uma vontade. Eu tenho a minha. O seu pensamento faz vibrar. E nós vibramos em frequências diferentes. Ele não tinha, né, a palavra frequência na época, ele criou tom de movimento. Então existem diversos tons de movimentos. Se a gente entrar no mesmo tom de movimento, a gente cria uma ligação entre nós. E a minha vontade pode ser uma influência para erguer a sua. E ele usava, para explicar isso, a ressonância do som. Se eu pegar um violão e tocar uma corda muito forte, ele vibra o ar e toca a mesma corda de um violão que tiver na frente. Por que acontece isso? Porque eles estão na mesma frequência. Então Mesmer disse: eu, estando na mesma frequência do indivíduo, crio uma conexão com ele. E a gente se une em pensamento e em vontade. E quem cura o corpo dele é o próprio corpo. Ele propunha a teoria da vis medicatriz naturae. Ou seja, o seu corpo está constantemente em busca de equilíbrio. Apesar do que tudo em volta, né, tenta desequilibrá-lo. Se o indivíduo estiver desequilibrado emocionalmente, Mesmer falou isso no século XVIII. Ele disse assim: eu ajudo o indivíduo a se equilibrar. Ele volta para o mundo, se descuida da alimentação, volta para a raiva, volta para a vaidade, e aí volta ao desequilíbrio e ele fica doente de novo. Então Mesmer dizia: o estado de equilíbrio, eu posso ajudar o indivíduo a recuperar, motivando, alterando a alimentação. E aí o ciclo da cura do seu corpo ocorre mais rápida. Então, Mesmer, para você ter uma ideia, ele estava criando uma nova física que é equivalente à atual, uma nova psicologia que é a da vanguarda, o entendimento da psicossomática, a descoberta dos fenômenos do sonambulismo, que vão determinar a diferença de consciente e inconsciente, que quem vai propor vai ser o Manning de Bihan, depois retoma Freud, esquecendo a psicologia espiritualista. O mundo novo foi criado por grandes avanços que conquistou Mesmer. E ele termina na última frase do seu último livro, dizendo assim:
Fiz grandes descobertas, mas isso é nada diante da realidade da natureza. Virão homens mais capazes, mais preparados, com mais recursos, e levarão isso que eu apenas comecei a lugares inimagináveis. Estamos diante de um novo homem, um homem que se descobria a si mesmo. E se nós utilizarmos essa conexão mental que eu uso para curar, para poder nos unir e levantar a vontade dos jovens, teremos um mundo de harmonia, liberdade, igualdade e solidariedade. E para terminar, eu te digo o seguinte: os discípulos dele estavam tão entusiasmados com essa ideia, tão entusiasmados, que formaram o primeiro grupo dos revolucionários na Revolução Francesa, que eram os girondinos. Os girondinos disseram o seguinte: não é a morte que fará a revolução, mas a educação. E aí surgiu um indivíduo chamado Robespierre e falou: eles estão errados, vamos votar pela morte do rei. E ganhou, você sabe por quantos votos? Você sabe quantos votos ganhou a ideia da morte do rei? 1 voto. Por 1 voto, o Robespierre ganhou a sua proposta de matar o rei. Matou o rei. E depois ele matou todos os girondinos, que eram discípulos de Mesmer, em 1 dia. E aí Mesmer voltou para a Alemanha e curou os simples até o final da sua vida. É isso aqui que a gente tem que aprender para poder entender o que é o passe. Porque quando Kardec foi estudar a questão do passe, que era de Mesmer, e Kardec era magnetizador, porque ele foi durante 35 anos magnetizador, ele estava na dúvida, porque no século seguinte surgiu uma hipótese do fluido vital. Na fisiologia eles acharam a vida é animada de átomos de matéria da vida. É um devaneio. E aí alguns magnetizadores, como La Fontaine, que era materialista da Suíça, ele falou: os espiritualistas estão equivocados. Eu explico o passe pela fisiologia. Sai uma quantidade de fluido minha e vai para o outro e cura. Acabou, não tem alma, não tem nada. E os espíritas começaram a participar do jornal dele e dar comentários. Ele falou: a partir de hoje acabou, esse espiritismo não existe mais. Eles estão querendo pegar algo que é uma ciência pura, né, baseada na matéria, e envolver com questões dogmáticas que não tem nada a ver. Esqueçam Kardec, ele escreveu isso. E Kardec foi questionar para os espíritos: qual que é a base da cura do indivíduo sobre o outro? E aí os espíritos disseram: o fluido vital não existe. A base da cura é uma alma soerguendo outra. E em homenagem para o Carlos Alberaba, eu vou dizer o seguinte: Chico Xavier psicografou um livro de André Luiz, e ele vai dizer assim: o fundamento do passe é uma vontade que soergue outra. E essa vontade soerguida, que é do doente, magnetiza todos os bilhões de células do seu corpo, fazendo com que elas voltem para a harmonia. Então, quando alguém for dar um passe na casa espírita, não caia na falácia de dizer: eu te curei. Tem que dizer como Jesus: a sua vontade te curou. Porque a vontade é o instrumento de mudar o mundo. E a gente tem que aprender isso. Teoria de Mesmer, teoria da vontade. É coincidência? Muito bom. Obrigado. Pessoal, hoje na palestra do André Sobreiro, ele falou a respeito do Kardec com perguntas maravilhosas, né, que ele faria, com respostas magníficas, né. Ontem a NET fez uma constatação aqui, eu acho que ela faz essa pesquisa pelo mundo afora, de o quanto nós não estamos estudando doutrina espírita. Então, infelizmente, o nosso tempo é o tempo da TV, né, o Zé ali já está fazendo sinal para nós. Então, nós vamos caminhar para o encerramento, obviamente, sem tolir vocês das falas. Eu queria começar a partir do César, e o César queria fazer uma breve intervenção lá, aliás, breve é por mim, viu, César? Na fala do Paulo. Então, a partir dessa sua intervenção, eu quero lançar, e aí depois dar a net para o Paulo, para a gente caminhar para o encerramento. Infelizmente, muitas perguntas. Pessoal, lembrando, né, a gente faz pergunta complexa e quer resposta simples. Então, a gente acabou fazendo poucas perguntas que eles têm a necessidade, a não ser pela contundência da resposta penúltima da ANET, que é o não, né? Todas as respostas são complexas. Peço perdão a vocês para a gente não conseguir fazer todas, não é? Eu fiquei muito feliz de vocês estar interagindo e no próximo evento a gente procura fazer melhor. Beto, você sabe qual que é a mais importante resposta para você aprender qualquer coisa que seja? Não sei. Ah, sim.
Falo para os meus alunos que respondo todas as perguntas, viu, pessoal? Porque não sei faz parte delas. Então, eu queria começar pelo César lá, e diz o Haroldo Dutra que com emoção é sempre melhor. Aqui foi feita uma pergunta, e o Paulo respondeu, é por isso que eu não a encaixei, falando assim: identificado nossas atitudes como reprodutora de medo, de culpa, mesmo à luz da doutrina espírita, como podemos romper com essas barreiras, com esses paradigmas nas casas espíritas, né? Por meio da psicologia espiritual. Outra questão foi assim: como nós espíritas devemos prosseguir nos estudos da doutrina espírita, tomando cuidado de não nos atermos somente à simples leitura dos livros, parece que estamos lendo, né? E tomando isso por consolidado. E depois, aqui uma pergunta do grupo, né? Falando assim: como é que a gente faz para atender Jesus e nós agirmos como aquelas criancinhas que ele pediu para nós agirmos, né? Diante do estudo da doutrina espírita, desse conhecimento. Então, lembrando, né, o César fala a respeito dessa questão do passe, que foi perguntado, e aí, a partir disso, respondendo: o que nós vamos fazer nas casas espíritas? Porque Jesus ficou 40 dias aqui na Terra, e no final, ele falou da missão dos espíritas, e de pregar a boa nova, e pregar o evangelho, né? E a gente está esquecendo disso. Será que a gente está pregando o evangelho ou pregando nós mesmos? Nos transformamos em garotos propaganda da doutrina espírita, esquecendo do importante que é o estudo da doutrina espírita, ou nós estamos lá vendendo a nossa imagem, né? Aquelas questões antropomórficas, né, que a gente está aqui colocando, parece que a gente está fazendo um Deus diferente. Então, só para não perder o raciocínio, retomando a questão do passe, o que a gente precisa fazer, gente, para a gente solver essas questões todas? Beto, você poderia me falar o tema central da jornada? O que o Cristo espera de nós? Pois bem, então essa é a nossa preocupação central, inclusive no fecho desse evento. Então, quando a Anete fez referência à transformação do então jovem conturbado, que depois foi reconhecido como santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, e que aceitou a moral ensinada por Jesus, nós estamos lembrando que, por coincidência, naquelas crises existenciais que ele vinha ultrapassando, na fase das oscilações próximo dos excessos, ele abriu o Novo Testamento na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, que fala exatamente sobre os prazeres da carne. E foi a partir daquele impacto da leitura e da reflexão dessa epístola aos Romanos que Santo Agostinho passou por um processo, né, de transformação bastante intenso, o que ficou, inclusive, marcado na história, né? Ele viveu na fase, vamos assim dizer, final do chamado cristianismo primitivo, e veio ter uma importância destacada, embora a gente não concorde com alguns pontos filosóficos que ele assentou naquela época, mas como espírito, ele mudou o seu ponto de vista, tanto que escreveu, né, magistralmente, respostas em O Livro dos Espíritos, falando sobre a visão espírita da justiça divina, penas eternas e outras coisas mais. Então, a transformação de Santo Agostinho fez com que ele, em determinado momento, escrevesse uma frase histórica e lapidar, referente ao autor das epístolas. Paulo de Tarso foi o grande leão vermelho de Deus. Veja bem, leão, o rei dos animais, vermelho, né? Mostrando a raça forte, né? O leão que defendia Deus. Então, se referindo a Paulo. E Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma referência para nós. Deixando de lado questões típicas da época, do contexto em que ele viveu, e ele soube, na verdade, transitar em momentos complexos, porque Paulo viveu simultaneamente em 3 mundos.
O mundo judaico, onde ele nasceu, era o seu berço, a sua tradição, e onde ele se formou, né, constituindo-se num doutor da lei. Mas ele viveu no mundo filosófico da cidade de Tarso, que era, inclusive, um traço muito forte na personalidade que ele herdou como um estoico. Mas ele estava imerso dentro do Império Romano. Então ele viveu dentro da diversidade de 3 mundos. Isso foi muito importante para que ele exercesse aquilo que é chamado de autonomia intelectual. Então Paulo tinha autonomia. Então ele tinha realmente características de leão. E ele soube defender a nova visão sobre Deus, trazida por Jesus, sobrepujando toda aquela tradição judaica assegurada no Antigo Testamento, e que ele era um doutor nessa temática. Agora, a mudança que ele nos traz é realmente batendo na tecla das questões morais. E aí ele entra em várias questões, sobrepujando a lei antiga e falando da aliança com Jesus, é superior à de Moisés. Imagina, uma autêntica assíntio, né? Uma transgressão violenta a toda aquela tradição de que ele foi um fundamentalista como um fariseu ortodoxo no passado. Nessas condições agora, ele falando então de toda essa transformação, então nós vamos entender a moral trazida por Jesus, que é diferente. Inclusive a visão que Jesus nos traz sobre Deus é completamente diferente daquela registrada no Antigo Testamento. E aí Allan Kardec, que dedica toda a terceira parte, o terceiro livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, entra depois no seu desdobramento em O Evangelho segundo o Espiritismo e deixa muito claro que o objetivo da obra é aquilo que se tornou firme e inatacável ao longo dos séculos, que são, na verdade, os ensinos morais. Então, vejam, a questão dos ensinos morais para nós espíritas é realmente algo de muito importante. Então, nós vamos verificar, quando Allan Kardec, na última parte da Gênese, começa a falar de sinal dos tempos, né, todo um processo de transformação, e aí nós sentimos a dificuldade, dentro do próprio movimento espírita, talvez por não poderem, né, absorver claramente as bases kardecianas e principalmente a Gênese, é que nós encontramos uma frase até de um dialogador conosco na rede social, que há pouco tempo diz o seguinte: há espíritas que estão profetizando mais do que ciganos. Realmente. Então há muita balela falando-se de um mundo que nunca deixou de estar em transição. Quer dizer, que eu saiba, nada é definitivo. Nem as nossas células orgânicas, elas estão sempre se alterando e se mudando, não é? Se renovando. Então é importante a gente ler Allan Kardec, e aí ele vai dizer que a grande mudança, a grande transformação da humanidade seria, na verdade, no aspecto humanitário, da beneficência, da fraternidade, ou seja, isso é basicamente a prática do ensino moral de Jesus. E aí nós vamos entender a lei áurea, né, ou regra áurea trazida por Jesus. E é isso que está faltando em nossa humanidade. Quem discorda da Declaração dos Direitos do Homem, quem deixa de dizer que a Constituição do Brasil é belíssima, quem deixa de dizer que todo o assentamento da proposta do SUS no Brasil, ela é maravilhosa. Então nós temos, na verdade, uma grande diferença naquilo que está escrito, naquilo que foi definido e naquilo que é praticado. Então, é isso que está faltando em nosso mundo. Então, vejam, é importante
que nesse processo de transformação e que pode estar ocorrendo, e talvez de uma forma mais acelerada, pela forma midiática em que nós estamos inseridos no contexto mundial, é importante sim a transformação moral. Então, o que Jesus espera de nós é exatamente isso. São todas as formas de reflexão, de reestudo, de reanálise, para nos situarmos como espíritos imortais, e temos a certeza disso agora, dentro de um mundo em que reflete o próprio homem. Então, nós temos o compromisso da nossa melhoria, do nosso aperfeiçoamento, do nosso esforço de superação de dificuldades, de obstáculos, e convivendo no sentido de melhoria do mundo. Sem dúvida nenhuma, a educação é o grande caminho, mas a educação começa por nós. E como foi muitas vezes citado aqui, inclusive, o livro O Céu e o Inferno, nós lembramos que esse livro, que tem o eneditismo, né, dos estudos de casos, das mensagens analisadas por Allan Kardec, Emmanuel, no desdobramento que ele faz pela psicografia de Chico, valorizando obras de Kardec, em Justiça Divina, num capítulo em que ele fala sobre o céu e o inferno, ele conclui dizendo assim: nós somos os responsáveis pelo nosso céu, e o nosso inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Ou seja, nós, através do nosso livre-arbítrio, criamos estados de alma, de céu ou de inferno, como encarnados ou como desencarnados, ou na interação entre as duas humanidades. E é através desse aperfeiçoamento, do sentido moral, com base realmente na ética e na essência de toda a praticidade para a renovação e melhoria da civilização, do homem, com a nossa proatividade. Isso é muito importante, com a proatividade, porque nós não podemos mais convivermos com a chamada conivência fraterna, onde sabe-se que uma porção de coisas não estão bem, mas é melhor, em nome da fraternidade, ficarmos quietos, não fazermos isso, não fazermos aquilo, para não perturbarmos. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas decisões e aquilo tudo que reflete. Então, nós temos um grande compromisso, na época em que nós estamos vivendo, procurando compreender a doutrina espírita, em colocar em prática a essência trazida por Jesus. Amete. Eu vou dizer um problema que eu tenho quando eu escuto as pessoas falarem sobre o passe. É um problema sério. É você pegar a teoria do século XVIII, você pegar do século XIX, e várias colocações, inclusive palavras, que hoje, se você pegar um jovem que sai da escola, fica difícil de usar. Por exemplo, magnetismo. O magnetismo que você descreve teoricamente aqui, não é o magnetismo que se aprende na escola, no 2º grau. Não é a palavra. Não é. Tá? Então, quando eu comecei, eles falavam isso assim, mas caramba, não parece com o que está escrito, não tem relação. E aí são teorias. Então eu vou falar de algumas, não vou falar muito, porque vocês podem pesquisar na internet. Eu tenho 3 trabalhos científicos que são feitos em laboratório. Não é uma teoria, não é um estudo histórico e nem uma suposição do que pode acontecer ou não. Um é o trabalho de Harold Saxon Burr. Harold Saxon Burr, ele estudava eletricidade. Eletricidade é movimento de elétrons. E ele usava alguns equipamentos que medem baixa voltagem de eletricidade. Não é essa que dá choque, mas pequenas movimentações de carga. E ele resolveu analisar o corpo humano inteirinho. É claro, a história é mais longa. E ele descobriu que quando o corpo fica doente, qualquer célula fica doente, há uma diminuição desse campo elétrico, não magnético, elétrico. E aí ele começou a medir isso
e viu que os órgãos doentes tinham essa diminuição de campo elétrico. Aí ele mudou o equipamento dele, essa não é a minha área de atuação, né? Ele mudou o equipamento dele e começou a perceber que locais que não estavam doentes tinham pequenas alterações. E depois ele percebeu que essas alterações, passado algum tempo, evoluíam para a doença. Então, ele descobriu uma forma de monitorar a célula antes de ficar doente. Isso é eletricidade. Bom, aprofundando mais seus estudos, ele descobriu que isso vem de dentro para fora da célula, não de fora para dentro. E ele não conseguiu encontrar nenhuma interação de fora para dentro, só de dentro para fora. Então, você pode prever a doença, pode ver a evolução da doença, isso você pode estudar, e ele fez um trabalho científico tão perfeito, tão bacana, que muito poucas pessoas puderam discordar, por isso eles ignoraram ele um tempo. Agora, o mais interessante de tudo é que ele descobriu que você pode curar as pessoas de dentro para fora, não de fora para dentro. Por exemplo, quando você conversa com alguém e fala a respeito dessas alterações, aí ele estudou hipnotistas e pessoas que convenciam outras religiosamente, e ele percebia alterações das células de dentro para fora. Então, isso é uma demonstração, não é uma teoria. O cara provou que acontece assim. Então, eu achava que valia a pena estudar o trabalho de Harold Saxon-Burr antes de apresentar teorias de você trocar coisas, figurinhas, etc. Bom, o segundo são os campos morfogenéticos. O campo morfogenético surgiu de 2 trabalhos, um de biologia. Por que cabeça é cabeça e perna é perna? Parece interessante, é o DNA. Não, o DNA só não explica porque você tem a cabeça nesse lugar e a perna em outro. Porque quando a gente muda uma série de coisas, cabeça continua sendo cabeça e perna continua sendo perna. Quando no embrião a gente troca as células de lugar, cabeça continua cabeça, perna continua perna. Ou seja, o DNA e determinadas informações matemáticas não justificam. A única justificativa, e isso veio de grupos que não estão em nenhuma condição religiosa, é um campo pré-existente que estrutura a forma. E eu já tinha ouvido isso com Hernani Guimarães. E veio de uma outra fonte, de físicos. Então, campos pré-existentes estruturam a forma. E aí, o que seria o campo morfogenético? É um outro estudo que não é nem de bioquímica, nem de física, é um estudo de zoologia, sobre o comportamento de animais numa ilha chamada Madagascar. Monitorando o comportamento de lêmures, que são tipo uns primatazinhos, um estudioso percebeu uma alteração comportamental assim, diferente e estranha. Quando o comportamento de alguns lêmures numa região da ilha refletiam em lêmures que não tinham contatos sociais do outro lado da ilha. Isso deu origem a uma teoria que ficou uma confusão louca do tal campo morfogenético, que a informação de um indivíduo pode chegar a todos os indivíduos, mesmo sem contato direto. Comunicação não física entre mentes. Então, nós temos 3 teorias que são objetivas, estudáveis, refletíveis, e a gente pode fazer uma reflexão a respeito do que seria o tal passe. Então, nas palavras de Harold Saxon-Burr, que não sabia o que era passe, ele dizia o seguinte, que a nossa manifestação consciencial, ou seja, o pensamento, se reflete em campos elétricos. Esses campos elétricos são o campo estruturador da forma, dão origem às células. Então, para curar alguém, nós temos que mudar o pensamento desse alguém. Então, ele dizia que não existia cura de fora para dentro. Toda a cura é de dentro para fora. Ou quimicamente, ou consciencialmente. Só que ele não falou do que ele sentia, do que achava, do que um guia contou, de uma revelação divina. Ele falou do que ele observou em laboratório. Então, de todas as teorias, por exemplo, se perguntar o que é o passe, não sei ainda, mas eu acho que Harold Saxon-Burr está mais perto do que outras correntes filosóficas interessantes que falam por aí. E eu nunca vi nenhum espírita falar sobre Harold Saxon-Burr ou sobre os campos morfogenéticos. Então, vocês são jovens, estão estudando física, química e biologia na escola, podem pegar o que vocês aprenderam em laboratório e extrapolar para tentar entender de dentro para fora o que seria a cura através do passe. Só um minutinho. Anete, só para que então a gente possa fazer uma conclusão, as pessoas estão perguntando o que fazer para a gente superar essa deficiência de estudo nas casas espíritas. Parece que nós estamos aí se mostrando não com uma boa relação com a doutrina espírita. Onde você fez várias perguntas, a gente parece que não respondeu
Acho que nesse dever de casa aí a gente tem feito errado. Eu faço uma brincadeira com a plateia perguntando: quem tem diploma do 2º grau, levanta o braço. Okay. Se eu aplicar uma prova do Enem agora, todos passam? Então, se não passar, você tem o diploma, mas não tem o 2º grau. Então, nós estamos estudando para passar na prova e não para aprender. Se a gente estuda para passar na prova, o Alzheimer vem, consome e a morte também. Aí na próxima vai ter que aprender de novo, de novo, de novo. Se quiser aprender definitivamente, a gente tem que estudar para aprender e não para provar que tem um determinado título, uma coisa assim. Então, quando você ama o que aprende, você arquiva isso de maneira diferente. Quem disse isso não foi um espírito, foi um cientista que estudava a memória, como ela se formava no cérebro. Então, ele dizia que quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente e incorpora a estrutura neuronal e nem o Alzheimer leva. Nem o Alzheimer, nem a morte. Por isso, você reencarna já sabendo meio, né? Então, eu brinco assim, quando você tem um menininho gênio que sabe matemática, qual a explicação? Pô, reencarnação. É mesmo? Reencarnação? Eles estudam muita matemática, já vem sabendo. Então, eu sempre que ouvi isso, vinha a pergunta: vocês não aprenderam nada na outra encarnação? O que vocês já vieram sabendo? Então, aparentemente, a única coisa atrás da outra encarnação é ódio. Eu olhei para você, antipatizei, é da outra encarnação. Então, antipatia, ódio, desejo sexual, tudo isso. Agora, a arquitetura que é bom, matemática, química, biologia, a gente não leva. Então, o que a gente mais ama é o ódio que sente, a vingança, essas coisas. Então, se a gente botar esse amor no aprendizado, é só uma vez. E aí você não vai ter um diploma, você vai ter o 2º grau em você, e você leva junto, mesmo que vá para o mundo primitivo. Se você reencarnar numa tribo otentógena na Austrália, você vai ser o Pitágoras da tribo, o Hipócrates, ou seja lá o que for. Então, a gente precisa aprender não como um fim, mas como um meio em si. Para o nosso engrandecimento. Então, o 2º grau é muito legal. Para que serve? Para entender o espiritismo. Já ajuda muito. Então, se você não tem o 2º grau em você, você tem hoje a liberdade, ninguém está vendo, de pegar a internet e fazer um supletivo. Dar uma garibada no seu conhecimento e aprofundar um pouco mais. Para a gente não separar, ficar um negócio místico demais. A proposta espírita não é diferente. Não é a aliança entre a ciência e a religião. Então, a gente procura separar, pegando um misticismo muito intenso, muito forte, e distanciando de uma realidade. Quer dizer, o conhecimento tem aplicação prática? O que adianta você estudar tanto que isso não melhora a própria vida? Então, isso serve para todo tipo de conhecimento, matemático, químico, biológico, filosófico, psicológico. Vamos juntar tudo isso para ver que, no final, é a mesma coisa, né? Quando você vê extremos como Gandhi e Einstein, o que eles tinham em comum? Mas não é que eles eram bons amigos? Paulo, só um minutinho. O Beto, eu esqueci de responder esse detalhe. Para estimular o estudo no centro espírita, o que é necessário? Romper com o formalismo atual. Os centros espíritas, com raras exceções, estão mantendo propostas de estudos mais formalizadas e fechadas do que o ensino universitário ou acadêmico de nossos dias. Ou seja, pré-LDB, que foi promulgada no ano de 1996. Então, por exemplo, falar em estudo sistematizado, padronizado, com base em apostila, ninguém aprende com isso. Isso são formas de engessamento. Então, o estímulo é estudar Allan Kardec na base, aprendendo a manusear livro, e hoje nós não podemos ignorar, aprendendo a buscar fontes através da mídia em geral e utilizar o raciocínio, né, confrontando com toda a literatura espírita. É isso que está faltando no centro espírita. Então, eu fico imaginando um jovem que adentra na universidade, chega no centro espírita, vão dizer para ele que ele precisa fazer 4 anos de um curso de beabá mal desenvolvido e mal orientado, é lógico que ele não fica no centro. Fala, Paulo.
Ligar. Tem que apertar aí. Não, acabou. Isso acontece, viu? O que Cristo espera por nós, né? De nós. O que Cristo espera de nós. E o que a gente tem que fazer na casa espírita. Eu saí fazendo palestra sobre o passe aí para todo lado, oferecendo um entendimento, uma teoria. Em muitos lugares que eu fui, ficaram bravos comigo. Porque disseram assim, então agora fala como a gente tem que fazer. Eu falei assim, olha, o que você tem que fazer só você pode saber. Porque a ação é escolha sua, eu só posso trazer uma ideia. O Espiritismo é uma ideia. O que cada um faz é responsabilidade dele. Então, o que cada centro fizer é responsabilidade do grupo que está no centro. Carregue essa responsabilidade. O que a gente pode oferecer aqui são ideias. Bom, eu estou muito feliz com o que eu pude ver da palestra e da fala da NET, porque quando a gente fala sobre a verdade, não importa por qual caminho você percorra, você chega no mesmo lugar. Então, veja, nós estamos com um desafio muito grande, porque a gente tem que recuperar a proposta de Jesus. E na época de Jesus, pouca gente escolheu o caminho mais fácil, que era enfrentar o leão. O mais fácil, se você pensar hoje, porque na época poucos escolheram. Vamos enfrentar o leão por essa ideia. E foram lá e enfrentaram o leão no circo. Hoje não tem mais o leão, né? Mas a gente tem que enfrentar a ignorância, os dogmas, o imobilismo, né? Que são maiores do que o leão, são mais fortes do que esses leões de verdade de carne, não é? Tem os haters também, que são umas oncinhas, né? Atrevidas. Então, veja, o passe, o que dizia Mesmer, o que é possível fazer com que o corpo se cure, buscar o equilíbrio da vontade do pensamento do indivíduo, porque ele é que vai permitir que seu corpo cure. Ou seja, resumindo, a cura para Mesmer era de dentro para fora. Quando chegaram os magnetizadores do século XIX, do século seguinte, eles disseram assim, Mesmer estava com essa ideia de fluido universal, de ligação, de a força da vontade. E olha, gente, eu li todos os jornais do século XIX sobre magnetismo. A discussão era essa. A ideia da vontade de Mesmer está superada. Eu não consigo me conectar com outro indivíduo, não é ele mesmo que se cura. Em verdade, tem uma substância que sai do meu corpo e cura o outro. Qual é essa ideia? A ideia do fluido vital. E qual é o fundamento conceitual dessa ideia? A cura é de fora para dentro. Então veja, se eu pegar a conclusão que a NET fez, estudando Sheldrake e tantos outros, não foi isso que você fez, né? E qual foi a conclusão? A cura é de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Então quem está certo? Os fluidistas do século XIX ou Mesmer no século XVIII? Mesmer, que a cura é de dentro para fora. Só que, se Mesmer concluiu que é de dentro para fora, e já pensava, e também pensou isso Hahnemann, e eles estavam recuperando Hipócrates, então não é uma coisa muito nova, não. É uma recuperação de valores antigos, né? Então, está certo Mesmer dizendo que é de dentro para fora? Está certo Kardec dizendo que é de dentro para fora? Está certo a ciência atual, que está começando a esbarrar na questão que é de dentro para fora? Se nós estamos aqui refletindo sobre Jesus, o que é que dizia Jesus? Quando ele chegava para o indivíduo que pedia, me cure, o que ele dizia? Você quer se curar? O que ele está perguntando? A sua vontade está voltada para essa conquista? Qual é a tua vontade? Onde está a tua vontade? Quando o rapaz chegou para ele e falou assim, quero te seguir. Jesus olhou para a alma dele e falou, a vontade dele não está aqui. A vontade dele está lá, na herança. Então ele falou, vai enterrar seus mortos, depois você volta. Ou seja, tira essa preocupação que não deixa a sua vontade ficar firme e objetiva no que você está me dizendo que você quer. Porque ainda não é o que você quer. Sua vontade está frágil. Então o que disse Jesus? Você quer se curar? O indivíduo falava assim. E aí ele fazia um procedimento de cura. Quando acabava, ele dizia o quê? Foi a tua fé que te curou. O que é fé? A vontade. Então o que Jesus veio nos dizer? A falsa leitura de Jesus
é dizer que ele sofreu por nós. Porque Jesus vivenciou um sofrimento grande, mas milhares e milhares e milhares de outros foram crucificados. Milhares. Se você considerar que a crucificação é o que Jesus quis nos ensinar, passar por ela, então ele não seria mais um. Só naquele dia, naquele lugar, eram 3. Então qual é o que Jesus quis nos dizer? O que Jesus quis nos dizer com a sua vida foi assim: eu venho trazer um entendimento que liberta. E esse entendimento é que você só muda alguma coisa se você deixar de ser passivo e passar a ser senhor das suas escolhas, sem se preocupar com as consequências. O que é teu, na verdade? A tua escolha. Quem é você aqui nesse mundo? É alguém que tem a capacidade de escolher, porque compreendeu. A sua vontade tem que estar iluminada pela tua razão. Jesus falou isso? Veja, o amor é uma atitude ativa ou passiva? Ativa. Então amor é escolher. Se você está diante de uma dificuldade tremenda e que você fala, eu vou salvar ele e não a mim, o que é isso? É uma escolha, não é? Eu estou entre um caminho que me traz valores no mundo e me engrandece, e um caminho que eu fico com aquilo que eu acredito e que pode até me prejudicar. Eu vou escolher qual? O caminho que minha consciência pede. Isso não é uma escolha? Então amar é escolher, mas escolher tem que estar capacitado pelo entendimento. Então, o que disse Jesus? Amai-vos e instruí-vos. Eu não vou repetir que é e não ou, porque a NET já fez esse serviço. Então veja, é instruir-vos para escolher adequadamente. E é isso que vai mudar o mundo. Então, quando Jesus veio aqui, ele falou, este mundo é o meu? Por que ele falou que este mundo não é o dele? Porque ele é do mundo dos espíritos, onde a lei da matéria e a lei da fisiologia não valem, e vale a lei da alma. Então lá sim, a determinação da vontade dele e a crença dele esclarecida tem valor no mundo espiritual. Então ele diz o quê? Olha, o meu reino não é deste mundo, mas a gente precisa mudar esse mundo. Por meio do quê? Da vontade esclarecida. E qual é o contrário da vontade esclarecida? É a obediência passiva e a fé cega. Quem disse isso? Allan Kardec, num trecho que foi tirado da Gênesis, que foi adulterado, onde ele vai dizer assim, as religiões foram criadas para subjugar os homens, mantendo eles na fé cega e na obediência passiva. Qual é o contrário da fé cega e obediência passiva? Fé raciocinada e a vontade, o uso da vontade, o domínio da sua própria vontade. Então nós estamos num mundo que não é o mundo de Jesus, porque é um mundo que carrega egoísmo e orgulho nos seus hábitos. E nós estamos repetindo muitas vezes os hábitos do velho mundo sem mudar. Nós falamos aqui na palestra dos hábitos do preconceito, não estão presentes? Preconceito com a mulher, preconceito com o negro, preconceito com o deficiente físico. O mundo faz com que, chegando você no mundo, enfrentando uma situação diversa dessa, você é o torto, você é o feio, você é o ruim, você é o estragado, você é o que não vale nada. E se a sua vontade for fraca, você se deixa subjugar. Essa é a força do velho mundo. Então, o que a gente pode fazer para cumprir o que Jesus pediu por nós? É você deixar de ser espectador do mundo e você se tornar protagonista. Nós somos protagonistas do mundo novo, porque o mundo novo vai ser feliz. Mas Kardec diz, a felicidade não é dada por Deus como recompensa, como também o castigo não é o sofrimento moral. A felicidade é uma conquista, e cada gota de conquista, de felicidade que você alcança, você jamais perderá. Esse é o pão da vida. Então o que Jesus espera de nós? Não espera muito. Espera que você, no lugar que você esteja, se você é negro, seja um negro que levante a cabeça e mostre que você não é um incapaz. Se você é mulher e sofre preconceito, exerça aquilo que você quiser exercer, independente do que falam de você.
Isso é ser ativo no mundo, é se tornar protagonista da sua própria vida, é mudar o mundo. Então, sejamos felizes hoje, para que o mundo feliz de amanhã seja a nossa construção. Vamos abandonar a atitude passiva, amai-vos e instruí-vos. Sejamos construtores de nós mesmos, construtores da felicidade futura. Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria de ficar muito mais tempo. Eu acho que essa função a gente vai ter que mudar para outros, porque eu ficaria muito tempo. Era para a gente ter terminado meio-dia, nós só estamos meia hora, né? Então, quero agradecer demais a presença do Almir, do G11 aqui, que nos ajudou. Quero agradecer ao César Perry, a Nete, nossa gratidão. Paulo, já é a segunda jornada que vocês estão conosco, que tenhamos outras, que a gente possa construir. Ontem saiu uma das pessoas, vamos estar saindo aqui. Ontem uma das pessoas que foram embora falou algo que eu tenho absoluta certeza que muitos pensam assim. A Anete estava numa oficina e a pessoa disse assim: eu vou embora. Ela não falou nada de espiritismo até agora. Veja bem, nós estamos falando de espiritismo e a Anete só fala de espiritismo. Só que tem um dado: ela cumpre o que está no Evangelho, daquele item 9, daquele capítulo introdutório, logo ali, né? Na hora que você começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz a aliança da ciência com a religião, nada mais do que Kardec pediu. A jornada espírita de Uberaba, ela procura estudar os aspectos científicos e filosóficos, transcendendo, superando para o aspecto puramente religioso, que foi a primeira pergunta que iniciou-se da plateia de hoje, a gente superar esse religiosismo, não é? Então, que a gente tenha contribuído de alguma forma. Eu queria agradecer vocês penhoradamente, agradecer ao Zé, Rede Amigo Espírita, por essa oportunidade, agradecer a todos que participaram desse evento, contribuindo direto ou indiretamente. Esperamos estar aí numa próxima oportunidade, contem conosco, o nosso objetivo é esse. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima Jornada Espírita de Uberaba. Um abraço. Isso abençoe. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Anete Guimarães, Evandro Oliva, André Sobreiro, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, Edmundo César, Clayton Freitas, Simão Pedro de Lima, Saulo César e Haroldo Dutra Dias. Amigo Espírita Chico Xavier. Inscrições pelo site simpla.com.br. Realização Rede Amigo Espírita.